Olá, pessoas maravilhosas. Aqui é Carmen Coelho, do icgcursos.com. Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje, com a Letícia Cassanego. Olá, Samuel, seja bem-vindo. Tanto tempo, meu amigo. Então, essa live, estamos esperando a Letícia chegar. Vai ser sobre essa história que ficamos encerrados em casa. Deixa eu chamar ela novamente. A Letícia aqui. Letícia. Opa! Vamos lá, Letícia. Pede para entrar. Aceita aí para entrar. Vamos lá. Visualizar. Ok. Letícia. Estamos te aguardando. Opa! Oi, boa Olá, Letícia. Seja noite. bem-vinda. Boa Tudo bem? noite, tudo ótimo. Boa E noite, boa noite. contigo? Tudo jóia. Então, estamos com o Samuel na live. Daqui a pouquinho começa a chegar mais pessoas. Uhum. Samuel é um Vou, querido amigo do Rio de Janeiro. vou enviar umas setinhas aí pro pessoal. Tá bom. A É, Letícia entende dessas ferramentas. é. Então vamos Então, lá. Carmen, Isso como fica está sendo o teu gravado, né? dia? Então isso É, fica ainda bem que gravado. fica. Vamos lá, Letícia. Vamos. Então, a Então, Letícia é graduada em administração, é empresária, é terapeuta, é esposa, é mãe, é amiga. Então, é multitarefas também. Olá, Lidi, Nívia. Então, e é mãe. E quando começou esse fechamento que tivemos, né? Que fomos parar todos dentro de casa compulsoriamente, porque ninguém escolheu ir para esse retiro, nos impuseram isto, né? Olá, olá, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas também. E, e no começo olha, é até a legal, Nani né? entrou, Carmen. Até a Nani Verdade. entrou. A Nívia, oi, gente linda. A Nani me ajuda muito aqui em casa com a Helena, graças a Opa! Deus. Graças a A Deus, né? Nívia, a Nívia, eu tenho um apoio muito grande numa parte do meu trabalho na associação. A Tati é minha advogada maravilhosa. Tá aí, ó. E tem a Letícia também que entrou. Eu A vi ela ali. Letícia já Boa entrou noite. A também. Letícia é nossa companheira. É. Ô, Pessoal, turma linda. nós amamos todos vocês. Amamos. Então, gente, uma das coisas que eu falo para gente, que nós fizemos um retiro compulsório, né? Porque quando a gente vai para o retiro, nós escolhemos ir para um retiro. Ok, eu vou me preparar e daqui a uma semana, um mês, um ano, eu vou para esse tal desse retiro e eu vou legal, eu vou ficar em qualquer lugar, isolada, no meio do mato ou em algum ambiente, às vezes no silêncio, né? Depende do tipo de retiro que nós fazemos, mas é por escolha. Então, quando uma coisa é por escolha, eu não acho, no final eu vou dizer, não gostei, perdi, e aquilo tem um prazo definido, Isso. certo? Tem um prazo. Então, é uma semana, é 10 dias, que seja um mês, ou que seja o tempo que for. Mas o interessante é que tem esse prazo definido. Então, a nossa mente trabalha sabendo que aquilo começa e acaba. Quando nós entramos nessa coisa que eu não gosto nem de dizer o nome, né? Nessa situação. Nessa situação inusitada de um retiro Isso. compulsório,
O que que aconteceu? O que que aconteceu? Nós entramos e, é uma quarentena. Bom, se alguém pensou 40 dias no início, como eu, disse assim, pera lá, 40 dias é demais. Deve ser uma semana, 10 dias, até as coisas se ajeitarem, né? Que, na verdade, era para se ajeitar, era para que os hospitais de campanha ficassem prontos, né? A ideia principal era essa, e nós voltássemos à nossa vida normal. Isso. E aí, o que que aconteceu? Estamos até hoje enrolados nessa teia de aranha. Vamos Tendo dizer que nos assim. reinventar, né, a cada segundo. O mais interessante era que no início a gente tinha uma ideia assim, bom, vou ficar em casa, vou me preservar e vou ver no que vai dar. Aí depois foi para o processo, uau, eu tenho que reagir, senão a coisa não vai funcionar aqui em casa de jeito nenhum. Bem isso. E Então, aí foi bem agora isso está que numa aconteceu. fase Aí manifestaram os medos, né? Era muito claro o medo das pessoas, o receio, e agora está muito aflorada a indignação e os atritos dentro de casa, né? Então, olha aqui, vamos contextualizar, porque tem mais Uhum. pessoas. Obrigado pelo que mais linda. Obrigado Ai, para. A Tânia é uma mãezona, linda, linda, lá de Chapecó. É. Então, Ó, o o que que Leonardo foi? também entrou. Então, para vocês terem uma noção, e isso para todas as pessoas que estão vendo agora e as que vão ver depois, a nossa cabeça e a estrutura com que nós já viemos nisso há muito tempo, nós temos uma estrutura de trabalho, de casa, as atividades sociais, tudo isso é meio que programado já na nossa vida, mesmo que não seja tão evidente. Mas eu, por exemplo, trabalho com metas, com prazos. Então, todos nós trabalhamos, porque mesmo numa terapia, a pessoa precisa de resultados. Concorda? Se eu vou dar um Isso, treinamento, eu tenho hora de começar e hora de terminar. Tudo tem isso. começo, meio e fim. Então, quando nós entramos nesta indefinição de que nada mais tinha começo, meio e fim, ficou uma coisa muito, muito solta, e nós nos sentimos assim, sem ser donos da nossa vida, sem a nossa liberdade de escolha, que isso é muito sério, é gravíssimo o meu modo de ver, por conta do histórico da humanidade, né? E, e a A Nívia está gente. falando que está travando. Eu não O estou meu tá vendo aqui travar, tranquilo. porque o meu É, está fluindo. isso, o meu Né? também. Aham. Então, o que, que acontece? Nos primeiros dias, as pessoas. Oba, férias. Então, a tua cabeça diz assim: férias, vou ficar em casa. Oba, Bom, vou limpar, fazer vou faxinar, faxina. vou arrumar armário, vou reformar aquilo que precisa reformar. Então, tá tudo legal. Opa, a cunhada entrou. Ah, Então, aqueles primeiros dias eram até saborosos, né? até a Então, água para algumas mandaram pessoas, até a água mandaram diminuir o uso, porque estava todo mundo faxinando. isso, todo mundo fascinado, limpando. Então, estava até relativamente, para algumas pessoas, estava tranquilo. Para algumas, gente, porque lembra que nós somos um universo de possibilidades. Então, tem aquelas pessoas que foi muito bom e aquelas que foi muito ruim. Esse universo nós temos, porque foi a nível praticamente global. Passado esses primeiros dias, e eu sempre falo que os meus 10 primeiros dias eu tinha como se tivesse levado um tombo, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Depois eu comecei a reagir. E é onde a gente começou também a fazer trabalhos de ajuda à distância, a enviar energia, e o pessoal de todas essas ferramentas que fazem ajuda, todo mundo começou, opa, temos que reagir, o que a Letícia acabou de falar, e começamos a fazer algo para ajudar as pessoas que tinham entrado em pleno desespero. Isso foi lá no início, eu estou só fazendo um apanhado para a gente continuar conversando, para chegar no hoje, né? Então, foi isso, várias coisas foram acontecendo, e aí sim,
estamos no período já vários meses. Então, passamos o verão, passamos o outono, o inverno, não, outono, inverno e primavera. Já entramos em plena primavera. 21 de setembro, primavera. E estamos ainda nessa coisa meio sem final. Então, aquilo que a gente sempre fez, que como seres humanos aprendemos a ter começo, meio e fim, vai para a aula, hora de entrar, hora de sair, hora de almoço, hora de trabalhar, hora disso, hora daquilo. Então, tudo tem um começo, meio e fim. Tem o final de semana que você descansa, que você vai se reunir com seus amigos, que você vai passear, que você vai viajar, que você programa a sua vida. E isto foi eliminado. Então, em consequência, é nesta consequência que nós vamos conversar. E aí eu quero que o pessoal que está chegando participa. Participa, por favor. Porque são muitas as coisas que nós ouvimos como terapeutas, como amigas, porque aí tem que ser tudo, né? Não é só o profissional, é o amigo, no caso dela, a esposa, a mãe, eu também sou vó, e é este hoje. Então vamos lá, Letícia, agora é sua vez de falar, neste novo hoje. Nesse novo hoje. Eu serviu para dar uma alavancada, assim, como Letícia, mãe, e estar mais presente comigo mesmo em casa, assim. Muitas coisas a gente tem que tá atualizando, né? Então, assim, o ser mãe, a gente fica muito nas mãos das escolas. A gente não se preocupa, assim, em dizer, ok, estou educando, estou alimentando meu filho e tal. Mas, na verdade, quem está fazendo a maior parte é a escola hoje, se for parar para pensar. Eu estou falando da minha situação como mãe, tá? E como esposa, como dona de casa. Helena. A Helena tem... eu sou mamãe da Helena, eu sou casada há 17 anos e tenho uma filha linda chamada Helena com 5 anos. E ela está no Jardim 2 da escola. Então, eu senti bastante o impacto, porque eu tinha uma vivência na escola muito grande. Eu convivia com as crianças, eu convivia com os professores e, de repente, a gente não teve mais aula. Né? E aí, assim, tiveram dias de chegar e dizer assim, meu Deus, e agora? O que vai ser dessas crianças, né? Então, de algumas eu pude acompanhar o desenvolver delas. Agora, falando da Letícia como mãe, eu percebo assim, ó, que muitas coisas que eu fazia com ela era um papel de mãe muito desapegado no sentido de princípios, né? Eu dou amor, dou carinho, brinco e tal, mas era diferente. Hoje a gente educa, a gente participa muito mais e a gente entende o quanto eles são rebeldes, o quanto eles são agitados, o quanto eles têm energia. Eu tive a oportunidade de trazer a Nani aqui para casa, que a Elaine é uma pedagoga maravilhosa, incrível, que me ajuda muito com a Helena, e meio período. E, olha, fez toda a diferença. Até essa semana nós estávamos comentando que o que está mais afetando a Helena hoje é o convívio social. Tu vê? Uma criança de 5 anos que já é habituada a ficar com os pais. Ela não tem o hábito de sair, a gente não é muito de sair, de viajar, essas coisas. A gente sai esporadicamente, visita a família, mas o que ela tem saudades é das amiguinhas da escola, da idade dela, de conviver, de brincar com essas crianças. E a questão do dividir só se aprende com outras crianças, né? Isso falando da Helena. E agora falando do marido, olha, quantos casamentos aí. Vamos continuar um pouquinho mais com a Helena, porque isso é muito importante. Muito. Muito importante, porque nós aprendemos a generosidade, o compartilhar, o se defender, o brigar. Tudo nós aprendemos nesse convívio social. Né? Que começa na escola.
Porque hoje nós temos a figura dessa escola que pega as crianças já muito cedo. Mas eu vim, na minha época, só se entrava na escola a partir do primeiro ano. Não tinham Isso. os jardins. Os jardins vieram depois. Então, mas o que que se tinha antigamente? Tinha que a mãe e o pai também iam trabalhar. Naquela época, se tinha pessoas que cuidavam, as empregadas domésticas que ficavam em período integral, que dormiam em casa, enfim, tudo aquilo se tinha. E os vizinhos cuidavam, porque a gente brincava na rua. É. Todo mundo brincava na rua. E quem Vivia eram na os rua. cuidadores? Rua mesmo, né? Rua Fazendo arte, mesmo. rua Aham. mesmo, subindo em árvore, fazendo, quebrando vidraça, todas essas histórias. E quem eram Carmen, os cuidadores? a minha irmã ia me buscar pelos cabelos na rua. Se deixasse, olha, não precisava comer, tomar água nunca mais. Nunca. Então, nós aprendíamos isso. Então, estou falando de mim lá atrás, na rua. Depois vieram as escolas, né? Porque a necessidade das mães trabalharem, enfim, a sociedade, tudo vai evoluindo e vai se adaptando a uma nova realidade. E aí vieram as creches, os jardins, as creches, que hoje já nasce e vai direto para uma creche, né? Que vai Isso. fazer esse trabalho que eu estou falando lá de trás, de aprender a conviver em grupo. E isto Isso. a escola hoje está fazendo, as creches estão fazendo, esses locais onde as crianças hoje podem ficar sob os cuidados de alguém. Na minha época, era a própria vizinhança. E a fofoca rolava solta, né? Porque a gente aprontava e ia tudo cair nos ouvidos de pai e de mãe. Ah. Carmen, tu E também tem jeito aí, de ter sido muito arteira. eu era. Era terrível. É. Então, o que que acontece? Hoje as crianças vão para a creche para fazer isto. Então, quando as crianças, e elas também não estão acostumadas a estar com pai e mãe em período integral, tem que ter o olhar da criança também. É. Porque a criança precisa disto, para ela não ficar egoísta, porque vai ficar egoísta se ela está só trancada dentro de casa, ela só quer as coisas para ela, É. ela quer o pai, a mãe, tudo para ela. E Né? os pais, para Ela, evitarem algum conflito, acabam cedendo. A maioria das vezes acabam cedendo. Né? E mesmo que claro, esteja trabalhando em home office, principalmente quando está trabalhando em home office, a gente acaba cedendo justamente para conseguir nos manter trabalhando. Né? para ter cabeça, né? Para não É, ter tanto estresse. e eles têm Então, muita aí energia. Eles têm muita energia, nossa. exato, a criança tem muita energia e nós, como adultos, não temos como estar com eles o tempo inteiro. Ele tem que estar com a criança da idade dele, né? Para poder, uau, desestressar também, vamos dizer assim, né? Vamos Isso. dizer que vai desestressar. Não é bem isso, Uhum. certo? Mas a criança, ela começa nessa sociabilização Uhum. a ter seus quereres, seus gostos, as pessoas que ela mais gosta, que menos gosta. E É. aí, essa é a tarefa das creches, das escolas de período integral, vamos dizer assim, que os Uhum. maiorzinhos já têm a questão, mas vivenciaram isso. E tem mais a É. questão do conteúdo da escola, mas mesmo assim tem o recreio, aquela parte em que ele está o tempo todo com outras O crianças. E nesse momento a gente vê a dificuldade que gera dentro de casa a falta da socialização a partir já das crianças, né? Imagina para os adultos, mas já vamos falando das crianças primeiramente, esse estresse todo, a falta a dificuldade deles se comunicarem e se expressarem com os próprios pais, né? Eles não têm mais, eles estão num estresse tão grande que é difícil eles dizerem o que eles querem realmente, nem eles sabem. Então, assim, ó, a gente hoje sobrecarrega eles com informações
usando celular, televisão, essas coisas, e quase nada com a questão, praticamente nada com social, e o físico mesmo, o de brincar, o correr, o se divertir, né? Eu cheguei na casa da Letícia e ela tinha alugado uma cama elástica. O pula-pula para a menina Pensa o dela. trabalho que eu ando dando para Elaine. Aluguei um pula-pula em uma semana aqui em casa para gastar energia. E olha que hoje foi o primeiro dia que choveu, mas todos os dias todo mundo pulou muito. Olha, ela está falando que ela gosta de ir para a padaria com a Helena, que ela já volta com outro humor para casa. É isso, gente. Então, Andar essa de situação... patinete, a Nani traz o roller e vai andar de patinete com a Helena, pensa. Então isso faz toda a diferença no dia a dia da Helena. A única falta que eu posso dizer que a minha filha está tendo é de não conviver com outras crianças da idade dela. Entende? Com outras Sim. crianças de um modo geral. Mas o que a Nani pode se reinventar, olha, não tem. É só... Eu digo que nós somos uma dupla assim fantástica. Então, mas vê bem, tu podes ter uma nani Isso. e a mãe e o pai que não pode ter uma nani. Né? Então, quem está educando todos esses meses as crianças dentro de casa é a televisão, são os desenhos, que alguns são terríveis, altamente violentos, que vai gerando na criança uma irritabilidade maior, né? Um nível de estresse, de comportamentos não adequados, porque que aquele desenho ensina. E o nível de estresse, isso que tu falou do nível de estresse, como eleva na criança, o fato dela ficar ou na frente do celular, ou até muito tempo na televisão, o nível de estresse dela eleva muito e muito rápido, e a gente acha que tá ali, tranquila, tá distraindo eles, né? Exatamente. Termina sendo que os pais, para poder ter um pouco de paz, para fazer as tarefas que precisam, terminam sendo mais permissivos em relação à televisão, a celular, a joguinhos, né? Então, isto não é legal, porque toda essa informação entra sem filtro. A criança, ela assimila isso como uma verdade. E o que nós vamos ter lá na frente? Pensa comigo. Robozinhos. Uma criança que ela pode fazer tudo, porque ela está lá nos joguinhos dela, e ela é o herói, ela é isso, ela é aquilo, né? E ela não tem... Isso entra como verdade, verdade absoluta. E na hora que ela se enfrenta com a vida, e a vida vai te dar não, e muito não, e não está bom, e não é assim, as pessoas não têm resiliência. Então, hoje que nós temos muito suicídio, também é por causa da pouca resiliência desses jovens. Eles não conseguem aceitar os não. Né? Então, isso termina sendo uma coisa tão agressiva e não elaborada internamente que, infelizmente, é o que se vive. Mas voltando lá para a Helena, que ainda está... Ô, Carmen, mas abrindo um parênteses, e aquela mãe que está em casa, trabalhando, cuidando da filha ou do filho, pequeno, digamos que, assim, da minha idade, da idade da minha, desculpa, e ainda tem um monte de outras atividades dentro de casa. Como é que tá a cabeça dessa mãe, desse pai, né? Tem pai que tá em casa e tem mãe que tá trabalhando fora, tem isso também, atenção, né? que a Letícia tem uma criança isso. só. Uma. Mas tem quem tem 2, 3, 4, mais... 5 tem. 5, né? Então, como fica todo esse nível de estresse? É em cima disso, gente, que nós estamos conversando com vocês. Porque é sério. E se nós não nos mexemos para sair dessa situação, porque ninguém entrou aqui para férias. A férias já acabou faz horas. Tá? Então, o que nós devemos começar a entender
que devemos sim nos posicionar em relação a isto. Ah, mas o ano letivo acabou, faça-se um outro ano letivo, né? Por que que tem que acabar no mesmo calendário que tivemos sempre, se já fizeram essa bagunça toda? Concorda? Os Concordo. professores, agora vamos ver os professores que estão dentro de casa, que além de Fazer serem as mães, aulas? esposas, é, né? Tem que fazer todas as tarefas, ainda tem que estar online com as crianças. Isso. E assim, muitos professores, ó, a Tati falou ali, temos que se adaptar a uma nova realidade. E realmente é isso mesmo, mas é aquela mãe que é professora, que tem marido, que tem filhos e ainda tem aula online, né? Como é que tá a cabeça dessa mãe dentro de casa fazendo tudo isso, né? É bem delicada a situação mesmo. Eu questiono muito essa questão de que estão nos Uhum. empurrando goela abaixo certas coisas que são inviáveis. É. Isto aqui que nós estamos vivendo é uma coisa que. O que que ele acrescentou? Uhum. Vamos lá, o que que acrescentou? De Na, verdade, de na verdade, de minha verdade. casa, é, Ah, na o que minha que casa acrescentou? eu tirei bastante coisa boa, assim. Eu procurei tirar o melhor de tudo, assim. A minha relação com o meu marido ficou mais fortalecida, muito mais, assim. A gente tem discussões, sim, mas a gente tem muito mais momentos juntos e reais, entende? A minha relação com a minha filha é um desafio, então eu tenho que estar me reinventando. Todos os dias eu tenho que me reinventar. Hoje E como é que eu fica o teu estresse em relação a essa reinvenção? eu amo o meu trabalho, tu sabe muito bem disso, né? Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Em momentos de estresse eu preferiria só trabalhar, não voltar para casa, não, né? Então, bem sincera do meu coração, tem momentos, eu não estou tendo mais aquele momento só meu. Eu tinha um horário, um período da semana que era só meu. Eu era sozinha naquele momento, eu podia fazer, era para eu fazer nada, era o meu momento do nada. E fazem desde março que eu não tenho esse dia. Eu não tenho esse dia do nada, né? E esse dia está me fazendo uma falta muito grande. E aí eu acabei percebendo que eu estava usando ele para trabalho. Então, eu vou fazer o que eu mais gosto. Ah, eu gosto do meu trabalho. Lembrando, não é que eu não gosto da minha família, de estar em Não, casa, não é não, nada disso. é bem É, isso. é, é como se eu Essas estivesse perdas, eu são estou essas perdas. ignorando, eu tô ignorando essa parte que eu amo muito, porque eu não quero lidar com uma coisa difícil, triste. Eu quero lidar com uma coisa agradável, que é fácil. E eu olhar do lado de fora é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Sim, É. mas nisso aqui que eu queria te perguntar bem isso, Letícia. Uhum, Nós tivemos também perdas, como tu acabou de frisar. É claro que a gente isso, tem que fazer, né? Se virar nos 30 numa coisa dessas, porque te disseram que tu tá lá e acabou. Só que esse isso. novo normal, ele também tem grandes perdas. E nós devemos estar cientes dessas perdas, porque elas são percas. E eu quero perder isso. Eu quero perder esse meu dia que eu posso estar comigo, que eu Uhum, posso conversar e tomar um café com uma amiga. é. Eu lembro Porque eu que tu sei que a sempre minha me diz filha está bem, que. Eu lembro que tu sempre e o me meu diz que marido nós está não bem. estamos, não estamos num momento de separações ou divisões ou exclusões, e sim de incluir, de nos Exatamente. incluir. A humanidade está. Toda a humanidade, tá? Eu já tenho vídeos lá gravados que eu estou explicando exatamente o que que passa. Nós estamos entrando nesse cinturão de luz, aonde o coletivo é mais intenso, mas o Uhum, coletivo não é o isolamento, é, né? Por quê? uhum, Porque no coletivo nós aprendemos a docilidade, a empatia, a compaixão, a partilha. Agora, se eu estou dentro da minha casa e está tudo ok, maravilha, não preciso me preocupar com ninguém. E se eu estou dentro da minha casa e está me faltando tudo, eu não tenho também como fazer nada, uhum. né? Então, são coisas que são importantes que sejam analisadas de vários ângulos, porque A são gente está muitos ângulos, sim. a gente tá precisando se reinventar na profissão.
em tudo. Para poder gerar fonte de riqueza, dinheiro mesmo, a gente está precisando se reinventar nas nossas relações, se reinventar nos nossos dentro de casa como doméstica, digamos, como cuidadora do lar. Então, é uma pressão muito grande. Eu falando de mulheres, mas os homens também estão passando por dificuldades, porque eles são tantas coisas que as responsabilidades que as mulheres estão assumindo e o homem também está assumindo, mas para ele é muito diferente, a cabeça dele funciona diferente, né? É uma coisa de cada vez. Já que tu falou de homem, agora nós vamos falar Aham, para a parte do vamos. marido, né? Mas É, quantas pessoas se separaram e não aguentaram o tranco da convivência? muitas. É. Porque o que acontece? Assim como nós vamos trabalhar, mas a gente vai no salão, a gente vai tomar um café com uma amiga, a gente pega um cineminha. Os homens também, eles tinham as atividades dele, seja o futebol, seja a corrida, a caminhada, qualquer coisa que eles tivessem. E também isso. E aí, obrigando essa convivência, Uhum. ou os dois têm uma mente muito mais aberta para esse reencontro em família, e aí eu quero que tu fale, porque eu e a minha gata. Eu percebo assim, Carmen, até bem vida real mesmo. Eu percebo assim que o encontro, esse reencontro da família é o que a gente mais está desgastado aqui em casa. Eu falei do meu momento meu, só meu, que me faz muita falta. Letícia faz falta. Eu vejo da minha filha que faz falta para ela o momento com as crianças de socialização. O meu marido também, a socialização para ele é muito, para ele faz muita falta, mas eu vejo que esse momento de estar junto, todo mundo junto, assistir um filme, a gente está inquieto hoje em dia. Hoje em dia a gente senta assistir, mas a gente está inquieto. É como se tudo ao nosso redor também estivesse influenciando, estivesse não, está influenciando, né? A gente fica um pouquinho sentado todos juntos, mas logo se distrai com outras coisas, não tem um foco, né, de uma coisa só. Vou dar um exemplo, eu estou assistindo um filme e aí eu lembro que eu tenho que lavar roupa, estender roupa, lavar louça. Quem me conhece sabe que uma pia e um tanque é comigo mesmo. Né? Eu e a máquina de lavar somos amigas íntimas. Então, assim, a gente se distrai. Eu percebo, eu falo aqui em casa e com algumas pessoas que eu converso, a gente se distrai muito fácil. A gente até pode sentar. Eu sento e brinco com a minha filha, eu gosto muito de sentar com ela e brincar. E hoje mesmo eu estava percebendo que chegou num ponto que eu sento para brincar, mas eu estou me distraindo muito fácil com outras coisas, estou saindo dali. Então, está tudo ao nosso redor uma pressão muito grande em estar se reinventando, em estar se mantendo, não só no mercado. Quando eu falo do mercado, não só no de trabalho, mas no mercado, manter-se ativa. E aí a gente acaba se dispersando de tudo, não tem um foco numa coisa, uma meta, assim. Não dá para traçar uma meta e dizer assim, eu vou viajar final do ano. Eu vou fazer tal coisa em tal dia até tal dia. A gente enfrenta umas dificuldades assim que a gente não tem controle nenhum. E a gente tem que estar se renovando. Essa pressão acaba com a gente. Exato. Então, é bem em cima disso, Letícia, que eu Uhum. observo. Eu É. também dou os cursos, os treinamentos. Eu já vinha numa rotina de curso, treinamento, que já tinha uma previsão de 6 meses, da onde ia acontecer um e outro e outro. Que hoje, né? Quer dizer, as coisas mudaram. Só que esse mudar não é um mudar, não, porque isso ficou melhor. Não, a nossa cabeça não funciona assim. Ô Nós Carmen, temos uma estrutura, quantas uma pessoas tu percebe, estrutura. né? Uhum, tu Uhum, percebe que dizem assim, eu quero muito fazer esse curso, mas eu vou esperar passar essa situação, né? Quero exato. muito As fazer esse pessoas curso, são. mas eu vou esperar. Aham, é. Por quê? Porque é tudo indefinido. Só que Mesmo que em vez tome. de você. E aí é o engano, porque em vez de nós ficarmos melhores, será que estamos realmente melhores? Porque quando tu tinha prazo, tu tinha meta, tu tinha coisas a cumprir,
tu sim te tornavas melhor porque era necessário. Aham. Isto seja numa empresa, ou o pessoal em home office, tá todo mundo no baita do estresse, porque está trabalhando muito mais. Muito mais. E Muito não só na mais. empresa, né? Juntou muitos outros trabalhos. Exato. E então são coisas que tem que ser bem avaliado, porque fica bacana nós comprarmos o discurso do novo normal. Eu não compro o discurso do novo normal, não é possível, Não. porque as percas que nós estamos tendo são grandes. Claro que tem a parte boa, assim, de a empresa estar trabalhando e não tendo tanto custo, assim. Claro que tem, mas a situação dentro de casa é muito complicada, né? Não é? É muito fácil a gente trabalhar estando no nosso ambiente, sozinha, fazendo aquele momento. Agora com criança, com marido, com cachorro, periquito, papagaio, já é outra situação, né? Sogro, sogra, sobrinho dentro de casa, às vezes a casa é muito cheia e o espaço é pequeno. Então, são muitas as variáveis que se tem, sem falar em todos os abusos que acontecem. Uhum. Por quê? Porque termina virando um abuso as discussões, falando só em discussões, Isso. né? Porque o nível de estresse eleva dentro de casa. Tu acabou de falar a falta de foco, Uhum. né? Então, eu pedi para você uma caneta. Aí tu saiu buscar a caneta, esqueceu da caneta, foi Ih, já fiz estender 1 milhão de roupa. coisas. Entendeu? Aí a outra pessoa, poxa, e aí começa naquele nível já alto, no estresse, Uhum. que termina, né, sendo muito mais confuso. E Aumentou sim a questão dos abusos, se a gente observar, aumentou os abusos, aumentaram os suicídios e também a violência, né, doméstica muito a grande, violência né? doméstica. A violência doméstica está muito. As crianças, essa energia toda que elas têm, acabam estressando os adultos e aí eles acabam agredindo mesmo, vão partir para cima. Não que uma chinelada não faça bem, entende? Mas muitas Ó, chineladas com cuidado que daqui certeza a pouco não. vão dizer que tu tá ajudando Helena, hein? Ó. Mas dos idosos também eu falo, eu queria entrar nos idosos. Gente, como os idosos estão sofrendo nesse momento, porque tudo para eles é proibido, tudo. É proibido até botar o pé para fora da porta. E quando eles botam, Exatamente. muitas vezes os filhos estão agredindo os filhos, quem será? Quem está cuidando desses idosos está agredindo. E eu falo de agressão não só física, mas verbal também. E eles estão com um emocional muito abalado, né? Olha aqui, ó. Eu sou tenho 64 anos, aí eu já sou idosa, né? 34? 34? E o que acontece? Antigamente falava-se que nós éramos da melhor idade. A Isso. melhor idade virou risco. Virou Pessoas risco. de alto risco. Olha a guinada que foi dada. Tu não Sim, é mais melhor idade. Agora tu é uma pessoa de alto risco. de alto risco. E aí foi Então, isso implantado o medo de uma forma tão violenta nos idosos, em todo mundo de uma forma. Mas assim, nos idosos foi implantado, foi imposto que eles têm que ter medo. Imposto isso. E assim, ó, você é obrigado a sentir medo. Né? E se é. você não tem medo, você não está honrando a sua vida, sabe? É uma coisa Não, muito a vida grave, dos né, demais. Tu Carmen? é um perigo É, andando. Tu é uma tu, coisa assim, tu é uma bomba ambulante. é, tu sabe que eu sou tua Gente, fã, né, Carmen? Tu sabe que eu sou tua fã, né? Tu tem 64 anos daqui a e pouquinho 70 e assim, pouco. 64 e uma disposição fantástica e uma determinação. Então eu te admiro muito nisso. Eu não vou ficar doente e pronto, né? Algo assim. E é nisso que eu gosto, assim, ó, poxa, não é que tu sai por aí beijando todo mundo, abraçando todo mundo, né? Vamos ser realistas. Mas tu não deixou de viver. Tu não deixou a tua vida flui de uma forma totalmente diferente, com certeza, mas tu tá se esforçando ao máximo para não se paralisar,
né? Então, assim, ó, É. tu já é uma... A gente é uma... Eu tenho 37, né? Então, o nosso corpo já precisa de uma caminhada, de uma atividade física. Agora, uma pessoa mais idosa, mais de risco, não é idosa mais, melhor idade, nada. Mas uma pessoa de risco, ela precisa muito mais dessa caminhada. Ela Ela precisa precisa muito de mais de sol, de caminhar. carinho, vitamina D e o carinho, o carinho. Tu sabe que teve uma pessoa que depois de um atendimento ela me abraçou e eu fiquei sem reação. E aí eu percebi, poxa, tô me desadaptando. Eu que amo abraçar as pessoas, beijar e tudo, eu tô desadaptando a isso. Né? Então, olha como é delicada a situação. As pessoas não estão mais fazendo a troca de carinho também, né? Fazer o compartilhar carinho. E o abraço libera quanto hormônio bom, O próprio né? sorriso foi vedado. Sorriso, né? O próprio sorriso. Tu olhar no, Uhum. tá caminhando na rua, olhar para o outro e dizer, oi, bom dia, sorrir, Bom boa tarde, dia. É. né? A pessoa às Uhum. vezes está, né? E tu dá um sorriso para ela na rua, tudo isso. Mas essa questão é real, porque eu lembro que eu sempre fui, com tudo isso que eu sou bagunceira, né? Eu sempre fui boa aluna e muito estudiosa. É bem Tá? nerd. Sou bem nerd. Isso Quem mesmo. olha com cabelo vermelho nem sabe quão nerd eu sou. É. E aí, eu disse assim, não, pera lá, deixa eu estudar esse troço antes de eu me contaminar e querer morrer também. Não, 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 vamos ver como é que é. Tanto é que eu Isso. gravei vídeo ensinando as pessoas a tomarem bicarbonato de sódio, que é alcalinizante, né? Isso. E Para alguns sulfatos, imunidade. Uhum. melhorar a imunidade e pegar o sol, enfim. É. E E aproveitando o gancho, né, que ela falou aí, falou muito bem de mim, aquela coisa assim. É. Então, e eu sou pré-candidata a vereadora. Então, vamos lá, já que era É. para fazer alguma coisa diferente, vamos fazer alguma coisa diferente. Bora fazer alguma coisa. É. Ô, Exato, Carmen, exato. só abrindo um parênteses assim, é, tens como tu falar um pouquinho sobre os relacionamentos, marido e mulher, nesses momentos assim de crise? Eu adoro quando tu fala disso, acho que isso sempre acrescenta no nosso dia a dia, né? E a gente que está dentro do casamento, a gente não consegue perceber muitas coisas que às vezes numa só palavra que tu fale traz um acalento para o nosso coração, né? Então, É, se tu puder falar alguma coisa sobre essa, às vezes a gente discute muito, tentando provar o ponto de vista um do outro, ou tentando discutir alguma coisa, ou então ele está numa outra sintonia e nós totalmente diferente, né? outro relacionamento, o que que nós. Uma das coisas que, básico que eu tenho que saber, o que que eu vim fazer nesse planeta? Então, a pergunta básica que eu tenho que ter, o que que eu vim fazer aqui? Por que que eu estou aqui neste momento fazendo isto aqui agora? É porque eu tenho que ser uma excelente profissional? É porque eu tenho que ser uma excelente política? É porque eu tenho que ser a melhor mãe? É porque eu tenho que ser a melhor esposa? Então, nós devemos primeiro aprender que a única coisa que nós viemos fazer aqui é nos reconectar com o Criador. Porque o resto tudo vai ficar. Meus filhos vão ficar, meus clientes vão ficar, minha profissão vai ficar, meus cabelos, que não estão mais cor-de-rosa, está vermelhinho, né, vão ficar, tudo fica. Então, eu venho num processo de crescimento e amadurecimento. Se eu tenho esta consciência de que a única coisa que eu vim fazer de fato é me reconectar com o Criador, e o Criador pode ser Deus, Jeová, Alá, o nome que tu quiser dar, mas com essa essência divina maior, eu já não discuto mais por ego. Eu não quero o espaço especial que eu tenho que fazer na vida de alguém. Seja esse alguém meu marido, a minha filha, meu trabalho. Eu consigo entender que eu estou aqui primeiro para me tornar esse ser humano melhor, ser humano melhor, e aprendo a calar muitas vezes. Aí o povo vai dizer, como? Tá brigando comigo? Ué, você aceita a briga se quiser.
Senão você vai calar e vai ponderar aquilo e vai ver. Tem razão no que está me falando? E o calar é diferente do engolir, né? É O muito calar é diferente. diferente, porque se eu engulo o troço, eu fiquei com raiva. Mas se eu tenho essa sabedoria de calar para deixar essa energia passar, para permitir que o outro expresse aquilo que ele está sentindo, que às vezes ele não está falando comigo. Sou eu a única pessoa que está na frente dele, mas não está falando comigo. Uma vez eu falei para minha norinha, né, uma discussão de casal, e aí eu disse assim, querida, não estressa, não, nem pensa nada. Às vezes ele não está falando contigo, ele está falando comigo. A bronca que ele está querendo, que tu está achando que é contigo, era a bronca que ele queria dar na mãe dele. Aham. Então, para que tu vai aceitar uma bronca que não é tua? Percebe? Então, quando nós temos um relacionamento e consideramos que esse relacionamento é valioso, nós começamos a entender que eu não preciso ter ego, porque se isso amanhã já está bem, para que eu vou brigar? É maturidade, é difícil? Claro, é um aprendizado, mas é um aprendizado que vale a vida, que vale uma vida, e vale uma vida dos filhos também. Porque aí nós começamos a ter mais maturidade em toda a relação. É difícil, é. Nós queremos que o outro faça aquilo que eu acho que tem que ser feito. Mas não é bem assim. Então, não sei se eu respondi ou dei uma dica interessante para as pessoas aí. Se não dei, por favor, me avisa. Mas essa do silenciar e do engolir é diferente. Aí tu tem que olhar, não está falando comigo mesmo, só que tu não vai discutir, a pessoa já está no estresse muito alto. Se a pessoa, quando um está no estresse alto e o outro vai brigar, só dá confusão. Por quê? Porque quando nós estamos em baixas frequências, a frequência do medo, da raiva, da incompreensão, da intolerância, é baixa frequência. Se você está em baixa frequência, você esqueceu que você está se alinhando com o Criador. Porque o Criador é alta frequência. Então, se você está alinhado aqui e o outro começa a brigar aqui, não encosta. A raiva já vai passar dele. E depois, em um momento, vocês vão sentar, vão conversar. E você vai carinhosamente falar, o que aconteceu? Você estava zangado. Olha como é importante a gente se conhecer, né? Conheça-te a ti mesmo. Olha como é importante a gente se conhecer, a gente saber como é que a gente está vibrando e que isso da vibração é sempre uso de exemplo, adoro falar sobre isso, sobre energia. A gente está vibrando nesse momento eu estou vibrando no quê? Na alegria, na tristeza, no medo, no sofrimento? Ou eu estou vibrando no amor, né? Quem sabe? E pegando o gancho que tu falou antes, aquele momento que é importante de eu estar comigo mesmo, que tu disse assim, eu quero meu espaço. Por quê? Porque é aquele momento que eu me conecto. Sim. Com o quê? Com a minha essência, com a minha alma. Nem que seja lendo um livro sozinha no silêncio, embaixo de uma árvore. É o meu momento nada. O meu momento nada. E é muito precioso mesmo. É fundamental. E muitas vezes, então, voltando ali do conheça-te a ti mesmo, muitas vezes, assim, o fato de as distrações serem tantas, a gente se perde em que energia a gente está vibrando. A gente escolhe a energia que a gente quer vibrar. É fácil falar? Não é fácil. Falar é fácil, quer dizer, a da realidade não é... A gente dificulta, somos nós mesmos que dificultamos. Mas quando eu trago um momento de alegria para dentro do meu ser e eu vivo essa alegria naquele momento, eu estou vibrando na alegria. Né? Eu gosto muito de falar da alegria. Então, eu estou vibrando na alegria e aí o meu companheiro chega num estresse por causa do trabalho ou por causa de pepinos, de qualquer coisa, independente do que seja, e ele me vê vibrando na alegria, ele está me vendo vibrando na alegria, e isso incomoda ele. Porque, de alguma forma, eu estou tirando ele do sofrimento, da raiva. Se ele está num momento de raiva. E é lá embaixo a raiva, né, Carmen? A raiva é lá embaixo.
Então, E assim, vê, a alegria vibra mais de 500. Então, quem é, não pode deixar é você. quem não pode descer sou eu. Mas eu posso ajudar ele a subir, eu não preciso obrigar Pode, ele a subir. pode, Mas eu pode. posso ajudar ele a subir, né? Eu tenho Às condições. vezes fazendo só silêncio. Exatamente. O que comanda, o que chega primeiro é sempre a energia, não é? Então, É, se a minha energia, a minha vibração é da alegria, uau! Isso que eu vou usar nesse momento que ele precisa botar a raiva para fora. Se eu reprimir a raiva dele, falando, dando opinião, sugestões, guiando, não vou levar só nada. atrapalha. Às É. vezes só atrapalha. Sabe que antes da pandemia eu dizia, quando eu ia falar algum problema para o meu marido, compartilhar alguma situação delicada, ele queria me ajudar com uma solução e eu dizia assim para ele, amor, neste momento, tu finge que tá me escutando, só, mais nada. Não entenda que isso é um real problema, isso aí é só um desabafo, sabe? Tudo É só passa, algo tudo assim para eu botar para fora aquela sensação de raiva, porque se eu não falasse, eu engoliria aquilo e eu ia sofrer. Alguma parte de mim, algum órgão meu, com certeza ia dizer assim: ó, Letícia, põe para fora que eu não quero isso aí. verdade. Gente, nós Né? estamos chegando no final da nossa Ah, live e eu quero ainda convidar vocês, porque nessa situação de todo mundo dentro de casa, a nossa aham, casa vai vibrando também nesse mesmo nível de estresse de desconexão. é. E às vezes você vai na casa de alguém e aquele alguém está assim, nossa, eu não consigo mais me concentrar, não consigo trabalhar, está tudo numa bagunça, Aham, não tenho né? foco nenhum. Aquele começo tão bonito lá, né? De faxina, de tudo, né? Acabou, acabou tudo, Acabou. Aham. acabou. Então, nesse sábado, nós vamos fazer um curso. É rapidinho o curso, começa às 9 da manhã, até o meio-dia já está pronto, né? Vocês vão aprender a harmonizar o ambiente de vocês, a harmonizar essa bagunça aí, porque toda essa energia está dentro de casa. E se nós vamos colocando a, é uma ferramenta da Tameana, tá? Então, nós usamos também os cristais, lembra dos cristalzinhos? Os Aham. símbolos, tá? Os símbolos e a geometria sagrada. E os sons. Então, isto harmoniza o ambiente, porque hoje o ambiente precisa estar harmonizado para que isso que ela acabou de falar não vai cair, Letícia. Caiu tudo aqui. Volta, volta, Peraí, volta. peraí. Então, isso que ela falou de que um está vibrando na alegria e outro chega na raiva, é que nós conseguimos harmonizar com essa ferramenta da Tamiana. Conseguimos fazer com que o ambiente todo eleve a frequência e quando a pessoa entra em casa, ela tem paz, ela se sente melhor, ela se sente acolhida, né? Então, tudo isso acontece e é uma transformação do ambiente. Isso pode ser em casa, pode ser no trabalho, no escritório, mas vocês têm que montar, então, a estrutura e trabalhar com ela em casa. Ela trabalha sozinha. A pessoa aprende apenas a trabalhar com a estrutura. É muito bacana. Eu tô confirmando a minha inscrição, hein? Bora lá, sábado às 9 da manhã. Então, Sábado tô pessoal, aí. Sábado tô é aí. Ô, isso. Carmen, e dá para equilibrar também no trabalho, a vibração do trabalho, a Dá. energia, é legal? Ela abre portas também, porque quando tu Aham. harmoniza, o que que acontece? Vocês sabem que tem pessoas que parece que são ímã, que atrai tudo de bom? As E esponjas, né? tem pessoas que parece que repele. Se a pessoa está vibrando em baixa frequência ou aquele ambiente está em baixa frequência, o que que vai acontecer? Vai repelir. Não, ó, fato. Tem lugares que montou um negócio. Dali a alguns meses, sumiu o negócio dali. Aí entra outro negócio. Vamos supor que era uma lojinha. Daqui a pouco aparece uma conveniência. Daqui a pouco não dá mais. É como se aquele lugar não tivesse energia boa para nenhum negócio.
para ninguém conviver ali dentro. Uhum. Isso existe, gente, e é real. Assim como tem pessoas que nós vamos na casa de alguém, a minha casa, tu sabe que é assim, as pessoas vêm para cá e parece que não tem tempo aqui. Acabou o mundo. Pode É, ficar aqui aí. tem paz. As pessoas se É. sentem em paz. Meus clientes dizem assim, ai, parece que aqui eu estou na paz. Aham. Não tem vontade de ir embora. E É. tem casa que nós vamos e queremos ir embora. Sim. Tu foi Nem quer visitar uma entrar, né? pessoa. Nem quer entrar, às vezes. Não, às vezes tu senta, eu digo que tem formiga, né? A gente É, senta e quer levantar e ir embora. é Então, isso verdade. é que nós vamos mudando este ambiente. Pode ser o ambiente de negócios, o ambiente Uhum. familiar, qualquer negócio. Você pode mudar com Ah, essa cultura. olha, Então, tu pode ir lá no teu escritório, no meu harmonizar. consultório. Tu Uhum. pode Eu harmonizar a tua tenho casa. isso, se eu tenho um imóvel para alugar, uma sala para alugar e não está alugando, né? Porque está vibrando baixo, só por isso Está que não vibrando aluga. baixa. E aí a gente pode fazer essa harmonização do ambiente. Pode. Então, tu Aham, harmonizas isso aqui e a partir dali, não vai fazer. Tu já tem a estrutura, tu pode fazer toda sim. semana, tu pode fazer a cada 15 dias. Se o ambiente é Uhum, muito tenso, faça 2 vezes por semana. uhum. E tu vai ver a melhora que isso vai acontecendo. E daqui a pouco tá todo mundo tranquilinho dentro de casa. Você vai me contar depois. Com certeza, E aí nós estamos com convidando as pessoas que certeza. venham. É, Porque vale a pena, vale a vale pena. muito a Nós pena. temos que ter sabedoria, gente. Hoje tem tanto conhecimento à nossa disposição e a gente tem que ter sabedoria e Imagina a usar isso paz a que nosso vai favor. ter quando chegar em casa. Quando o marido chegar em casa, aquela paz, ele nem vai lembrar por que que ele discutiu lá no serviço. E acontece É, isso e a mesmo. agitação das crianças, até elas dormem melhor, elas descansam Dorme, mais, né? dorme. Essa Ah, irradiação do celular, da televisão, uhum, de tudo isso, é uma radiação. E essa é, radiação é bem nociva. Existem sim, muitos estudos em cima disto. Então, a criança, ela mais calma, ela também não vai ficar muito lá. não. Uhum, Percebe? Ela vai escolher outras coisas que relaxem ela mesma. Ela vai pegar as bonecas para brincar, os brinquedinhos para brincar. é. Vai se É, recolhendo, né? ela começa a ficar mais com aquele ambiente mais saudável. E é E a bem interessante. Tamiana, eu já fiz as sessões de Tamiana com a Carmen, com a Letícia. O que eu mais percebi foi a energia do amor, assim, muito linda. Então, imagina tu chegar em casa e tá com essa energia de amor na tua casa e todo mundo recebendo essa energia de amor. Ai, eu tô super, super empolgada com esse curso, ansiosa para sábado, Carmen. Estou louca É, para botar em prática. Eu adoro trabalhar com energia, tu sabe disso, né? sim, é. Ó, e a Letícia é show de bola, gente. Ela tem uma sensibilidade, ela tem uma conexão com o divino extraordinária. E nós temos este sábado só essa ferramenta, né? Que é a ferramenta Aham, de ambientes. E no próximo sábado nós temos o curso nível 1, que são várias ferramentas, aí é 1 dia e meio de curso. Então, são isso. 2 cursos extraordinários que não dá para perder. É porque hoje as pessoas já têm toda essa consciência, É, né? De que tudo é vibração, tudo é energia, e nós estamos aqui, sim, nessa é. transição do mundo melhor, mais amoroso. E a energia pleiadiana é uma energia de puro amor, porque é a energia do Criador. Ah, e o curso é presencial, esse de sábado, Elaine. Esse é presencial. O de Tamiana pode ser online também, né, Carmen? Tem e na Mas o plataforma, lá no site. presencial é tudo de bom, gente. Ai, gente, não tem. Olha, pode me contar o É, que quiser contar à vontade, mas é, presencial. Gente, eu já viajei quilômetros para fazer é. cursos. E não tem nada como um curso presencial. Há 2 semanas atrás, eu tive um pessoal que veio de São Paulo fazer curso Vamos, de Nani, Tamiana. vamos juntas, vamos juntas. É, então, o pessoal se vira porque não tem nada como a presença. Você tira dúvida, você entra na energia, você entra na frequência. É muito interessante. Além de que, claro, tem o abraço, não adianta, tem o abraço, tem o afeto, tem o carinho, tem tudo isso.
Tá certo, meu povo? Já Então estamos tá. chegando no final da live. Olha, 28 minutos Meu restantes. Deus! Então é só dar um tchau com Um todo amor beijo. para todos vocês. Entre em Gente, contato, quem entra se no site. interessar por esse curso, tem no link do Instituto do Carmen Glória. E tá Entre em lá o contato link do comigo, site, contigo. entre em contato, pode ser comigo, eu indico, eu encaminho, tá tudo em família aqui.